Oi, gente, tudo bem? Estou dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a cidade antifrágil, a nossa websérie sobre a cidade antifrágil. A gente chega a mais uma dimensão, a sexta dimensão agora, que é a qualidade urbana. Bom, qualidade urbana é um assunto extremamente abrangente e amplo, com um capítulo grande no livro, muito ligado ao placemaking, a questão do urbanismo, que está diretamente ligado à questão do place brand, da cidade como um todo. Então a gente vai discutir esse vídeo, vamos tentar discutir de uma maneira também abrangente. Bom, qualidade urbana não é nenhuma novidade, na verdade, qualidade urbana deveria ser uma obrigação de qualquer cidade decente. Né? A gente sabe que no Brasil, na América Latina como um todo, o crescimento desenfreado das cidades levou muitas vezes a grandes capitais, a grandes metrópoles sem grande qualidade. A gente sabe que a gente, desde a Revolução Agrícola, quando a gente domestica o trigo, a gente começa a criar os assentamentos, a gente começa a formar esses assentamentos, formar as cidades, e hoje a gente tem um mundo majoritariamente urbano. Né? A ONU, inclusive, nos classifica, né, como homo urbanos, ou seja, aquela criatura, aquela espécie, já está diretamente ligada às cidades. Então, cada vez mais é preciso pensar numa qualidade urbana dessas cidades. Isso é uma dimensão absolutamente relevante quando a gente fala de uma cidade antifrágil. Uma cidade antifrágil, ela tem que promover uma série de elementos, uma série de qualidades para as pessoas que vivem, trabalham, investem, se relacionam com essa cidade de alguma maneira. A gente pode dizer que agora, depois da pandemia, a nossa relação com a cidade ficou ainda mais evidente, ou ainda mais relevante, a gente pode concluir. Né? Então, por conta disso, a qualidade urbana é ainda mais necessária nesse futuro próximo, no futuro que a gente já está vivendo. Né? Se a gente tinha uma relação mais utilitária com a cidade, a gente quase que a usava como cenário para ir do ponto A ao ponto B, para ir de casa para o trabalho, de casa para a academia, assim por diante. E durante a pandemia, a cidade virou a nossa casa, a nossa unidade. A gente também percebeu, quem pôde, né, evidentemente eu falo muito isso, que a pandemia também foi um evento classista, né? Nem todo mundo teve essa possibilidade de trabalhar confortavelmente na sua casa, no home office, mas quem pôde começou a entender que a tecnologia era capaz de prover quase tudo o que se precisava para o nosso dia a dia. Eu brinco que a gente compra de pão a prego, de casa a carro, pela internet, entregue na nossa porta com muita eficiência e muita velocidade. Com essa mudança, a gente começou a entender que talvez o nosso percurso pela cidade seja mais voltado para o prazer do que para a necessidade ou para a utilidade. Né? Talvez a gente não saia mais para a cidade para comprar pão, ou para comprar prego, ou para trabalhar, que seja, e comece a sair e ir à cidade para se relacionar com ela propriamente dita. A cidade passa a ser o destino, a cidade passa a ser o programa. Né? Então talvez eu saia menos, mas quando eu sair, eu vou querer me relacionar com uma cidade de melhor qualidade. Espero uma cidade melhor. E isso também é uma mudança de paradigma grande para as cidades, para os governos pós-pandemia. Grande parte disso está relacionado com os espaços públicos. A gente fala no mundo inteiro que a qualidade de uma cidade é medida pela qualidade de seus espaços públicos. Né? Isso é um mantra, vamos dizer assim, mundial. Então, cada vez mais, e se agora a minha relação com a cidade é uma relação ainda mais de prazer, maior a necessidade de ter espaços públicos dignos e qualificados. Então, acho que essa é uma mudança importante de percepção para os gestores das cidades e para os empreendedores imobiliários também, que vão entender que agora não só tem uma questão de centralidade envolvida, a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de escala humana, mas também uma questão da qualidade desses espaços públicos. Uma outra coisa que é importante, que mudou, uma das muitas coisas que mudaram nesse momento que a gente passa, é também essa qualidade desses pequenos espaços públicos. E o pequenos não está aí por acaso. Eu acho que depois da pandemia, a gente tem questões, além das questões de biossegurança óbvias, a gente também começa a entender
que talvez aqueles grandes parques centrais, os grandes equipamentos centrais, devam ser substituídos ou somados, adicionados a uma rede de pequenos equipamentos públicos. Então, talvez, numa cidade que a gente vai projetar no futuro, a gente talvez não projete um grande parque e ache que todo mundo vai convergir para esse grande parque, mas sim começa a pensar numa série de pequenos parques, mais de vizinhança, mais de proximidade, e esse conjunto forme uma grande rede, uma grande área verde, que pode ser que tenha uma convergência para um equipamento mais icônico, mas é importante a gente entender que esse grande parque, esse grande espaço público, esse grande equipamento público, talvez agora tenha que ser substituído ou deva ser substituído por uma rede de pequenos equipamentos públicos, que na verdade sempre foi uma coisa a se pensar na medida que a gente respeita muito mais uma escala humana e uma relação de vizinhança e de comunidade, que a gente trabalha com essas pequenas escalas. A gente vai falar mais disso no próximo vídeo, que é sobre escala humana, para não me alongar demais nessa discussão. Mas essa era a provocação de hoje, a dimensão de hoje da qualidade urbana. Claro, ela se desdobra para um monte de coisa. Eu falei só de uma delas aqui, que é a nova relação com a cidade e a relação com os espaços públicos, a nova mudança de mentalidade em relação aos espaços públicos. E a gente vai se desdobrar isso nos outros vídeos, no próximo, sobre a escala humana principalmente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem aquela coisa toda. Aperta o sininho e tudo mais. A gente se vê semana que vem. Tá bom? Até lá, obrigado, abraço, tchau!